Voltando da lida, me deparei com uma cena impossível. Uma mãe desmaiada, um bebê largado numa cesta e 2 onças deitadas ao redor, protegendo os dois com o corpo. Ali eu entendi. Se eu não ajudasse, ninguém mais ajudaria. Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Eu sempre soube que a solidão tem cheiro. Cheira a café requentado na chaleira velha, a couro gasto de sela, a terra seca que gruda na bota e não sai mais. Cheira a silêncio também. Esse tipo de quietude que pesa nos ombros quando você percebe que passou o dia inteiro sem ouvir voz humana. Só o mugido distante do gado, o relinchar do cavalo, o canto estridente das cigarras anunciando o fim da tarde. Naquele dia, voltava da lida com o mesmo cansaço de sempre. O sol descia vermelho atrás dos morros, tingindo o céu de laranja e rosa, cores que pareciam mentira de tão bonitas em cima daquela terra dura e rachada. O calor ainda grudava na pele, mesmo com o dia morrendo. Era final de setembro, época em que o cerrado vira palha, em que tudo parece estar esperando a primeira chuva como quem espera por misericórdia. Meu cavalo branco vinha devagar, as patas levantando aquela poeira fina que fica suspensa no ar, dourada contra a luz que ainda restava. Ele conhecia o caminho de cor, cada curva, cada pedra, cada árvore retorcida que marcava a estrada velha de terra. Aquela era a nossa rotina há tanto tempo que eu mal precisava guiá-lo. Ele sabia que no fim daquele caminho tinha água fresca, um punhado de milho e o descanso que os dois merecíamos. A fazenda ficava longe de tudo. 15 quilômetros até a vila mais próxima, e a vila não passava de meia dúzia de casas, uma venda com prateleiras vazias e uma igrejinha que só abria aos domingos. Eu gostava sim, ou pelo menos tinha aprendido a gostar. Tinha aprendido a viver com o silêncio depois que Maria se foi. Fazia 3 anos. 3 anos que a febre tinha levado ela numa semana, deixando a casa vazia de um jeito que nenhuma mobília conseguia preencher. 3 anos que eu acordava de madrugada e esticava o braço para o lado da cama, ainda esperando encontrar o calor dela ali. 3 anos conversando sozinho, preparando café para 2 por costume, deixando a cadeira dela vazia na mesa. O pessoal da vila dizia que eu tinha que arrumar outra mulher, que homem sozinho, na roça definha, vira bicho. Mas eu não conseguia. Não era por falta de vontade de ter companhia. Era porque nenhuma companhia enchia o buraco que Maria tinha deixado. Então eu me entreguei ao trabalho. Acordava antes do sol, dormia depois das estrelas. Cuidava do gado, consertava a cerca, plantava o que dava, colhia pouco. A vida tinha virado isso. Um movimento repetido, automático, sem muito sentido, além de continuar. O cavalo conhecia meu estado de espírito melhor que qualquer pessoa. Ele era velho, como eu. Tinha o pelo branco manchado de amarelo nas patas, as crinas grossas e embaraçadas. Eu tinha ganhado ele de um tropeiro anos atrás, ainda potro, e a gente tinha envelhecido junto. Ele era meu parceiro de silêncio. Nunca cobrava conversa, nunca reclamava, só seguia comigo pela rotina de todo dia. Naquela tarde, porém, alguma coisa estava diferente. Eu sentia no ar, naquele jeito que a gente sente quando mora no mato há tempo suficiente. Uma mudança sutil, quase imperceptível. O vento tinha parado de soprar. As cigarras tinham calado de repente, todas ao mesmo tempo, como se um comando invisível tivesse mandado. Até os pássaros sumiram. Nenhum canto, nenhum voo cortando o céu alaranjado. O cavalo começou a andar mais devagar. Levantou a cabeça, as orelhas virando para frente, atentas. Senti os músculos dele ficarem tensos embaixo de mim. Aquilo me deixou alerta na mesma hora. Animal não mente. Quando o cavalo trava, quando o cachorro rosna sem motivo aparente, é porque tem coisa que a gente não está vendo ainda. Puxei as rédeas de leve, fazendo ele parar.
Fiquei ali parado no meio da estrada, só ouvindo. Nada. Um silêncio pesado, grosso, que parecia ter substância. O tipo de silêncio que vem antes de tempestade, antes de raio cair, antes de algo grande acontecer. Olhei em volta. A estrada seguia reta por uns 200 metros antes de fazer uma curva suave para a esquerda, sumindo atrás de um capão de árvores retorcidas. De um lado, pasto seco. Do outro, mata fechada, espinhenta, com aquelas árvores baixas de tronco grosso e casca grossa que a gente chama de peroba. O chão era de terra batida, dura, com rachaduras abertas pela seca. Tudo parecia normal, mas não estava. O cavalo bufou, batendo a pata no chão. Era um sinal que eu conhecia bem. Ele estava sentindo algo que eu ainda não tinha visto. Alguma presença, algum perigo. Levei a mão ao facão que carregava na cintura, mais por instinto do que por achar que ia precisar. A gente aprende a andar armado no interior. Não é por medo de gente, necessariamente, é por tudo mais. Cobra, onça, porco do mato, quando fica acuado. A natureza tem os dentes dela e ela usa quando precisa. Apertei de leve as pernas nos flancos do cavalo, mandando ele seguir. Ele obedeceu, mas ia devagar, quase pisando com medo, como se estivesse atravessando gelo fino. Comecei a sentir meu próprio coração bater mais forte. Não era medo, exatamente. Era uma sensação antiga, primitiva, que mexe com algo lá dentro da gente. Aquele alerta que os bichos têm, que o homem civilizado esquece, mas que quem vive na roça aprende a ouvir de novo. O sol já tinha quase sumido quando chegamos perto da curva. A luz ficou diferente. Aquela penumbra alaranjada que transforma tudo em sombras longas e imprecisas. As árvores pareciam maiores, mais escuras. O mato dos lados da estrada parecia mais fechado, mais vivo. Foi aí que o vento voltou, mas voltou diferente. Veio quente, pesado, trazendo um cheiro que eu nunca vou esquecer, cheiro de bicho grande, aquele fedor almiscarado que gruda na garganta, que faz a gente saber instintivamente que está perto de predador. Misturado com cheiro de mato pisado, de terra revirada, de algo que tinha passado por ali há pouco, e tinha outro cheiro também, mais sutil, mas estava lá, cheiro de sangue, de suor, de medo. O cavalo travou, literalmente plantou as 4 patas no chão e não quis ir mais um passo adiante. Bufou forte, jogando a cabeça para cima, os olhos arregalados mostrando o branco. Senti ele tremer embaixo de mim, todo o corpo tenso, pronto para disparar para trás. "Calma, velho, calma", murmurei, passando a mão no pescoço dele, sentindo o pelo molhado de suor. "Calma aí." Mas ele não se acalmou. Continuou travado, bufando, as narinas dilatadas, sugando aquele cheiro que eu também sentia agora com mais clareza. Cheiro de perigo, cheiro de morte, talvez. Desci devagar, mantendo as rédeas firmes na mão. Os pés tocaram a terra e senti a poeira quente subir em volta das botas. Minha mão apertou o cabo do facão. Dei um passo à frente, depois outro. O cavalo ficou para trás, tremendo, mas não fugiu. A curva da estrada estava ali na minha frente, a uns 20 metros. O que quer que tivesse ali estava logo depois daquela curva. Eu sabia, sentia com cada fibra do meu corpo. Caminhei devagar, pisando com cuidado, tentando não fazer barulho. Meu coração batia tão forte que eu ouvia o pulso batendo nos ouvidos. A luz estava ficando fraca. Em mais 10 minutos ia estar escuro de verdade, aquela escuridão fechada do cerrado, onde você não enxerga a própria mão na frente do rosto. Cheguei na beira da curva e parei. Respirei fundo. E então, devagar, dei mais um passo, colocando a cabeça para fora, olhando para frente. E foi aí que eu vi, meu sangue gelou inteiro. No meio da estrada, caída de lado na poeira vermelha, estava uma mulher. Não era uma visão comum. Não era alguém que tinha tropeçado e caído. Era algo pior, muito pior. Ela estava ali, jogada, abandonada,
como se fosse um saco velho que alguém tinha largado no caminho. As roupas rasgadas, sujas de terra e de algo mais escuro. Sangue seco, percebi depois. A pele coberta por uma camada grossa de poeira que grudava no suor e na febre. Os cabelos longos, pretos, grudados na testa e no pescoço, molhados, embaraçados. Ela não se mexia. Por um momento terrível, pensei que estava morta. Meu estômago se revirou. Já tinha visto morte antes. Na roça, a gente vê. Bicho, gente, tudo volta para a terra no final. Mas ver uma mulher largada daquele jeito, sozinha, naquela estrada esquecida por Deus, mexeu com algo dentro de mim que eu achava que tinha morrido junto com Maria. Dei mais um passo. Depois outro. Meus olhos começaram a processar mais detalhes. Os pés dela estavam descalços, inchados, cobertos de cortes e arranhões profundos. Tinha espinhos enfiados na sola, na lateral, nos calcanhares. Pés de quem tinha andado muito, longe demais, por lugares que não deveria. As unhas das mãos estavam quebradas, sujas de terra, como se ela tivesse se arrastado, cavado, tentado se segurar em alguma coisa. Mas não foi isso que fez meu coração parar. Foi o que estava ao lado dela, uma cesta velha de vime, daquelas que as mulheres usam para carregar roupa ou mantimento. Estava ali na poeira, deitada de lado, a tampa meio aberta. E dentro da cesta, enrolado num pano encardido que um dia já foi branco, tinha um bebê. Meu Deus do céu! Um bebê. Pequeno. Minúsculo. Tão pequeno que parecia impossível que fosse real. A cabecinha coberta por uns fiapos de cabelo preto, o rostinho vermelho, enrugado, os olhinhos fechados com força. E ele chorava. Mas não era aquele choro forte de bebê saudável. Era um chorinho fraco, arrastado, entrecortado, como se não tivesse força nem para reclamar direito. Como se já tivesse desistido quase. Senti minhas pernas ficarem fracas, minha garganta apertou. Eu não entendia, não conseguia processar o que estava vendo. Uma mulher e um bebê, largados no meio do nada, na hora que o sol se põe, num lugar onde passa uma pessoa por semana com sorte. Alguém tinha feito aquilo de propósito. Alguém tinha trazido eles até ali e deixado. Jogado, descartado. A raiva subiu quente no meu peito, queimando como brasa. Que tipo de desgraçado faz uma coisa dessas? Que tipo de monstro abandona uma mulher e uma criança assim, sabendo que vão morrer? Mas foi aí que eu vi o resto. E a raiva se transformou em algo diferente. Em medo, em espanto, em algo que eu não tinha nome para descrever. Porque a mulher e o bebê não estavam sozinhos. Tinha 2 onças ali. Meu corpo inteiro travou. Cada músculo ficou duro. Minha mão apertou o cabo do facão com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Não conseguia respirar direito. Meu cérebro gritava para eu correr, voltar, subir no cavalo e sair dali o mais rápido possível, mas eu não conseguia me mexer. Só conseguia olhar. A primeira onça estava deitada rente ao corpo da mulher. Era uma onça pintada, enorme. Devia ter uns 80, 90 quilos de puro músculo e força. O pelo era dourado com aquelas rosetas pretas características perfeitas, desenhadas como se tivessem sido pintadas à mão. Ela estava ali, o corpo alongado, relaxado, mas eu via a tensão nos músculos, via que ela estava alerta, vigiando. A cabeça grande repousava perto do ombro da mulher, e de onde eu estava, juro por tudo, parecia que a onça estava aquecendo ela. O corpo da onça colado no corpo da mulher, passando calor. A segunda onça era ainda mais impressionante. Uma onça preta, melânica, rara, tão rara que muita gente vive a vida inteira no cerrado e nunca vê uma. Eu mesmo só tinha visto uma vez, de longe, anos atrás, e tinha sido por meio segundo antes dela desaparecer no mato. Essa estava sentada ao lado da cesta do bebê. Sentada mesmo, que nem um cachorro grande, a postura ereta, os olhos amarelos brilhando na luz fraca do entardecer. Aqueles olhos me atravessaram, frios, calculistas.
antigos. Olhos que tinham visto o mundo muito antes do homem aprender a plantar, a construir, a destruir. Nenhuma das duas onças rosnava. Nenhuma mostrava os dentes. Nenhuma tinha a postura de ataque que eu sabia reconhecer. Orelhas para trás, corpo baixo, traseiro levantado, pronto para saltar. Não, elas estavam protegendo, guardando. Era a coisa mais estranha, mais impossível, mais fora da ordem natural que eu já tinha visto na vida. Onça não faz isso. Onça mata, onça come. Onça não fica ao lado de gente deitada no chão guardando ela de perigo. Não faz sentido nenhum. Mas ali estava, acontecendo bem na minha frente. Fiquei ali parado não sei quanto tempo. Podia ter sido 10 segundos, podia ter sido 10 minutos. O tempo tinha deixado de existir. Só existia aquela cena surreal. Aquela imagem que parecia ter saído de um sonho ruim ou de uma história antiga que a avó conta para neto dormir. A luz continuava caindo. O céu tinha virado de laranja para roxo e logo ia ficar preto. Eu precisava fazer alguma coisa. Mas o quê? Como você se aproxima de duas onças que estão protegendo uma mulher e um bebê? Como você explica para elas que veio ajudar, não fazer mal? A onça pintada levantou a cabeça. Devagar. Os olhos dela encontraram os meus. Fiquei completamente imóvel. Meu coração batia tão forte que eu sentia ele sacudir meu corpo inteiro. Uma gota de suor escorreu pela minha testa, queimando quando entrou no canto do olho. Não pisquei, não me mexi, mal respirava. A onça me encarou por longos segundos. Estava me avaliando, decidindo. Eu era ameaça, eu era perigo, ou eu era outra coisa? Ela fez um som, baixo, grave. Vinha de dentro do peito, uma vibração profunda que eu senti no meu próprio corpo mesmo estando a vários metros de distância. Não era um rosnado de ameaça, era quase como um aviso, um alerta, um tome cuidado com o que vai fazer agora. A onça preta virou a cabeça na minha direção, mais rápida, os olhos amarelos brilharam mais forte. Ela cheirou o ar, as narinas dilatando, captando meu cheiro, analisando. Eu podia sentir o peso do olhar dela. Era como estar sendo pesado numa balança invisível. Minha alma sendo medida. Respirei fundo, devagar, tentando acalmar meu coração, que parecia querer sair pela boca. Dei um passo à frente, só um, pequeno. As duas onças ficaram tensas imediatamente. A pintada levantou o corpo, ficando de pé. A preta se moveu também, colocando-se entre mim e a cesta do bebê. Parei. Levantei as mãos devagar, afastando elas do corpo, mostrando que não tinha arma na mão. O facão continuava na bainha. Não ia sacar ele. Não adiantaria nada mesmo. Se essas duas quisessem me matar, eu estaria morto antes de conseguir puxar a lâmina. Calma, falei. Baixinho. A voz saiu rouca, falhada. Pigarreei. Tentei de novo. Calma, moças. Eu só quero ajudar. Tô vendo que vocês estão cuidando. Mas ela precisa de mais que isso. Ela precisa de água, de remédio. Eu posso levar ela. Posso ajudar. As palavras soaram idiotas no silêncio. Como se onça fosse entender português. Como se bicho selvagem fosse raciocinar que nem gente. Mas eu não sabia o que mais fazer. Precisava tentar. A onça pintada inclinou a cabeça de leve. Um movimento quase imperceptível. Ela continuava me encarando, mas algo na postura dela tinha mudado. Ela relaxou um pouco. Não muito, mas o suficiente para eu notar. Dei outro passo. As onças não se mexeram dessa vez. Mais um passo, mais outro. Meus pés levantavam poeira vermelha que ficava suspensa no ar parado. Cada passo era uma eternidade. Meu corpo inteiro estava molhado de suor. Não era pelo calor. Era pelo medo puro, primitivo, de estar se aproximando de dois dos predadores mais letais do Brasil. Quando cheguei a uns 5 metros de distância, parei de novo. Daqui dava para ver melhor. A mulher estava pior do que eu imaginava. A pele dela ardia.
Eu via o suor escorrendo mesmo dali, via ela tremendo, o corpo inteiro sacudindo com a febre, os lábios estavam rachados, sangrando, a respiração era rápida demais, superficial demais. Ela estava morrendo, talvez já estivesse quase no fim. O bebê tinha parado de chorar. Isso me assustou mais do que se ele estivesse berrando. Bebê que para de chorar é bebê que não tem mais força, é bebê que está desistindo. Precisava agir. Agora, me ajoelhei devagar. Abaixei meu centro de gravidade, ficando menor, menos ameaçador. As onças me observavam cada movimento. A pintada tinha voltado a deitar, mas a cabeça continuava erguida. A preta continuava sentada, imóvel como estátua, só os olhos se movendo. Comecei a me arrastar de joelhos. A terra machucava, pedras pequenas, apertando contra a pele através da calça. Não me importei. Continuei, metro por metro, centímetro por centímetro. A onça pintada fez aquele som de novo, grave, vibrante. Mas dessa vez parecia diferente, menos ameaçador, mais permissivo. Era possível? Onça dando permissão? Quando cheguei perto, a 3 metros apenas, parei. Fiquei ali de joelhos esperando. As duas onças se moveram. A pintada se levantou e deu alguns passos para trás, afastando-se do corpo da mulher. A preta fez o mesmo, saindo do lado da cesta. Elas abriram espaço para mim. Meu Deus, elas estavam deixando eu chegar perto. Estavam permitindo. Me arrastei mais. A mão tremendo, estiquei o braço e toquei a testa da mulher. Queimava tanto que quase queimou minha mão. Era uma febre violenta, perigosa, mortal. Coloquei os dedos no pescoço dela, procurando o pulso. Achei. Fraco, rápido demais, irregular. O coração dela estava lutando, mas perdendo a batalha. Olhei para a cesta. O bebê tinha os olhos fechados, o rostinho franzido. Peguei ele no colo com cuidado. Leve, tão leve que era errado. Bebê não devia ser tão leve assim. Coloquei a mão no peitinho dele e senti, respirando. Graças a Deus, ainda respirava. Mas fraco, tão fraco. Foi nesse momento que as onças se aproximaram de novo. Meu corpo inteiro congelou. Elas vieram devagar, silenciosas, aquele andar felino que não faz barulho nenhum. A pintada chegou perto da mulher, muito perto. Abaixou a cabeça grande e cheirou. Cheirou o rosto da mulher com delicadeza, com um cuidado que parecia impossível vindo de um predador. Passou o focinho na testa dela, no cabelo, no pescoço, como uma mãe cheirando o filho, como alguém se despedindo. A onça preta veio até mim. Meu coração parou. Ela parou bem na minha frente, tão perto que eu podia sentir o calor do corpo dela, podia ouvir a respiração pesada. Aqueles olhos amarelos me encararam de uma distância impossível de suportar. Depois, ela olhou para o bebê que eu segurava. Abaixou a cabeça e tocou a borda da cesta com o focinho. Um toque leve, delicado, quase reverente. Então ela me olhou de novo, e eu entendi, não sei como, não sei porquê. Mas eu entendi o que aqueles olhos estavam dizendo. Entendi a mensagem que não precisava de palavra, que não precisava de som. Era uma linguagem mais antiga que qualquer idioma humano. Agora é com você. A gente fez nossa parte. Protegemos eles até você chegar. Agora você precisa fazer a sua parte. Precisa salvar eles. Precisa terminar o que a gente começou. Lágrimas arderam nos meus olhos. Não sei se era do medo, da tensão ou da enormidade do que estava acontecendo, mas estavam ali, quentes, prontas para cair. Eu vou cuidar, disse. A voz saiu quebrada. Eu prometo, vou cuidar dos dois. A onça preta sustentou meu olhar por mais um segundo. Depois virou. A pintada também. E as duas começaram a andar, juntas, de volta para o mato. Devagar, majestosas, poderosas, pararam na beira da estrada e olharam para trás uma última vez, duas sombras contra o céu roxo do entardecer. Então desapareceram, sumiram no mato como se nunca tivessem estado ali.
Fiquei ali parado, de joelhos na poeira vermelha, com o bebê nos braços e os olhos fixos no lugar onde as onças tinham desaparecido. Meu corpo inteiro tremia. Não era só medo, era algo maior, mais profundo. Era como se eu tivesse acabado de testemunhar algo sagrado, algo que não deveria ser possível neste mundo governado pela lógica e pela razão. O silêncio voltou, mas era diferente agora. Não era mais aquele silêncio pesado, ameaçador, que tinha me recebido quando cheguei. Era um silêncio vazio, oco, como se a presença das onças tivesse preenchido o espaço com uma energia que agora não estava mais ali. O mundo parecia menor sem elas, mais comum, mais frágil. O bebê se mexeu nos meus braços, um movimento pequeno, fraco, como um passarinho ferido tentando abrir as asas. Olhei para baixo e vi os olhinhos se abrindo devagar. Eram escuros, quase pretos, ainda turvos com aquela névoa que bebê recém-nascido tem. Ele me olhou sem me ver de verdade, sem focar, apenas sentindo que tinha alguém ali. A boquinha se abriu num bocejo minúsculo e depois se fechou de novo. O chorinho voltou, fraco, quase um miado. Calma, pequeno, murmurei. Calma, eu te peguei agora. Você não está mais sozinho. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Talvez fosse o instinto tomando conta. Quando você segura uma vida tão frágil assim nos braços, algo dentro de você muda. Você não tem mais tempo para dúvida, para medo, para paralisia. Você só age. Coloquei o bebê de volta na cesta com cuidado, ajeitando o pano ao redor dele, fazendo uma espécie de ninho. Ele precisava ficar quente. Bebê perde calor rápido e esse já estava frio demais. A pele dele tinha uma palidez azulada que não era normal. Quanto tempo ele tinha ficado ali? Quanto tempo tinha passado desde que alguém tinha dado leite para ele? Me virei para a mulher. Ela continuava imóvel, a respiração superficial, fazendo o peito subir e descer em movimentos pequenos, irregulares. Precisava levá-la também. Mas como? Ela era adulta, tinha peso. Eu não era mais novo. Passava dos 50, tinha as costas cansadas de anos carregando saco de ração, tronco de árvore, bezerro atolado. Mas não tinha escolha. Me aproximei mais. Ajoelhei ao lado dela e, pela primeira vez, pude ver direito o estado em que ela estava. Era pior, muito pior do que tinha parecido de longe. As roupas eram trapos. Um vestido que um dia tinha sido azul, agora sujo de terra, rasgado na lateral, nas mangas, na barra. Ela não usava sapatos e os pés estavam destruídos. Não era exagero. Destruídos mesmo. Cortados profundamente em vários lugares, inchados do dobro do tamanho normal, roxos em algumas partes. Tinha espinhos enterrados tão fundo que só dava para ver a pontinha. Tinha arranhões que iam do tornozelo até o joelho, marcas de ter atravessado o mato fechado, de ter caído, de ter se arrastado. As mãos também, unhas quebradas até a carne viva, palmas raladas com terra incrustada nos ferimentos. Ela tinha lutado, tinha se agarrado em alguma coisa, tinha tentado não ser levada. Ou tinha cavado, ou tinha se arrastado por tanto tempo que a própria pele tinha sido consumida pelo atrito. Mas o pior era o rosto, magro demais. As bochechas fundas, os olhos encovados. Não era só a febre, era a fome também. Fome antiga, de dias, talvez semanas. Os lábios rachados tinham fissuras profundas que sangravam. A língua, quando a boca entreabriu um pouco, estava inchada, grudenta, desidratação severa. Passei a mão de leve no cabelo dela, tirando os fios que grudavam na testa molhada. Ela era jovem, muito jovem. Não devia ter mais de 22 anos. Ainda tinha a pele lisa da juventude, onde não estava machucada ou queimada pelo sol. Era bonita, percebi. Ou tinha sido, antes de tudo isso. Antes de alguém ter decidido que ela e o bebê não valiam nada. A raiva voltou. Quente, violenta. Quem faz isso? Quem abandona uma moça e uma criança desse jeito?
Tive vontade de gritar, de socar alguma coisa, de encontrar o responsável e fazer ele pagar. Mas a raiva não ia ajudar agora. Ia até atrapalhar. Eu precisava de cabeça fria. Precisava agir com inteligência, com rapidez. Olhei em volta, avaliando a situação. O sol tinha sumido completamente agora. Só restava aquela luz roxa no horizonte e ela estava sumindo rápido também. Em poucos minutos ia estar escuro de verdade. A temperatura já começava a cair. Noite no Cerrado é gelada, principalmente nessa época do ano. Se eu deixasse eles aqui, se demorasse demais, o frio ia terminar o serviço que a febre e a fome tinham começado. O cavalo. Precisava do cavalo. Me levantei e corri de volta para onde tinha deixado ele. Meus pés bateram forte na terra, levantando poeira. O cavalo ainda estava lá, graças a Deus, mas longe. Ele tinha recuado uns 20 metros, as orelhas para trás, os olhos arregalados, o corpo tenso. Estava assustado ainda. O cheiro das onças devia estar por todo lado, grudado no ar, impregnado na terra. "Vem, velho", chamei, mantendo a voz calma, firme. "Vem cá." Passou o perigo. As moças já foram embora. Ele balançou a cabeça, bufou, mas não veio. Continuou parado, travado pelo medo. Maldição! Não tinha tempo para isso. Me aproximei devagar, falando o tempo todo aquele tom monótono que acalma cavalo nervoso. Levou uns 2 minutos que pareceram 20 até eu conseguir pegar as rédeas. "Vamos", disse, puxando ele. "Preciso de você agora. Vamos." Ele resistiu. As patas arranharam o chão. Mas eu puxei com mais força e ele cedeu, vindo comigo passo a passo, relutante, ainda assustado. Quando chegamos perto da curva, ele tentou parar de novo. Empacou. O cheiro das onças devia estar mais forte ali. "Não, não", falei firme. "Não vamos parar agora. Vamos. Anda." Dei um puxão mais seco nas rédeas. Ele reclamou, mas obedeceu. Cavalo velho, treinado, mesmo com medo, ainda obedece quando o dono insiste. Levei ele até onde a mulher e o bebê estavam. Ele bufou forte quando viu os dois, as narinas se abrindo, captando todos os cheiros. Sangue, suor, leite, febre e, por baixo de tudo, o cheiro almiscarado das onças que ainda pairava no ar. Amarrei as rédeas num galho baixo de uma peroba retorcida. Ele não ia gostar de ficar parado ali, mas ia ter que aguentar. Voltei correndo para a mulher. Agora vinha a parte difícil. Eu tinha que levantá-la, colocá-la no cavalo e fazer isso sem machucá-la mais do que ela já estava. Me posicionei ao lado dela, agachei, passei um braço por baixo dos ombros e outro por baixo dos joelhos. Respirei fundo. Contei até 3 mentalmente. Levantei. Ela era leve. Assustadoramente leve. Não devia pesar mais de 45 quilos, se tanto. Deveria pesar muito mais. Uma mulher adulta, mesmo pequena, deveria ser mais pesada. Mas ela tinha sido consumida pela fome, pela doença, pelo abandono. Era só osso e pele. E febre. Muita febre. O calor do corpo dela atravessou minha camisa e queimou minha pele. Era uma fornalha. Como alguém queimava tanto e ainda continuava vivo? A cabeça tombou no meu ombro, pesada, sem controle. Os braços caíram moles. Ela estava completamente inconsciente agora. Carregá-la até o cavalo foi difícil. Não pela distância, eram só uns 5 metros, mas pelo medo de deixá-la cair, de segurar errado, de machucar mais. Cada passo era calculado, cuidadoso. Quando cheguei no cavalo, ele recuou de novo, os olhos arregalados olhando para aquela mulher desacordada nos meus braços. "Quieto", ordenei. "Fica quieto." Ele obedeceu, mas continuou nervoso, as orelhas girando para todos os lados, o corpo tremendo. Ergui a mulher o máximo que consegui, tentando colocá-la sobre a sela. Foi um processo lento, exaustante. Ela era peso morto, sem ajudar em nada. E o cavalo continuava se mexendo, dificultando tudo. Finalmente consegui. Coloquei ela atravessada na sela.
a barriga apoiada no couro, as pernas caindo de um lado e os braços do outro. Não era a posição ideal, mas era a única possível. Segurei ela com uma mão, mantendo ela equilibrada, enquanto pegava a cesta com o bebê com a outra. O bebê tinha voltado a chorar, um chorinho mais forte agora, como se tivesse percebido o movimento, a mudança. Bom sinal. Chorando significava que ele ainda tinha energia, ainda tinha força para lutar. Coloquei a cesta na minha frente, segurando com o braço esquerdo, enquanto a mão direita segurava as rédeas. Com a mulher atravessada na sela, eu ia ter que andar do lado do cavalo, guiando ele. Não tinha como montar, mas tudo bem. A fazenda não era longe. 3, talvez 4 quilômetros dali. Dava para fazer a pé. Eu tinha que fazer. Dei o primeiro passo. O cavalo me seguiu, relutante. Depois, outro passo, mais outro. Começamos a andar. A noite tinha caído de vez agora. O céu estava completamente escuro, sem lua. Só as estrelas brilhavam lá em cima, milhares delas, tão densas que pareciam uma nuvem prateada atravessando o céu. Davam luz suficiente para eu ver a estrada na minha frente. O contraste entre a terra clara e o mato escuro dos lados. O silêncio era absoluto, só o som das patas do cavalo na terra, o som da minha própria respiração, o chorinho intermitente do bebê, e mais nada, nem cigarra, nem grilo, nem passarinho. Como se a natureza inteira tivesse decidido ficar em silêncio, respeitando aquele momento, ou como se tivesse medo do que tinha acontecido ali. Andamos devagar, muito devagar. Eu não podia correr, não podia forçar. A mulher balançava na sela com cada passo do cavalo. Eu mantinha a mão nas costas dela, segurando, impedindo que ela caísse. O bebê estava quente no meu braço. Pelo menos ele estava aquecendo. Eu tinha aberto minha camisa e colocado a cesta contra meu peito, deixando o meu próprio calor passar para ele. Foi então que eu senti. Alguém estava nos seguindo. Não era som, não era movimento visível. Era aquela sensação antiga, primitiva, que arrepia a nuca, que faz os pelos do braço ficarem em pé. Aquela certeza inexplicável de que você não está sozinho, de que tem olhos te observando na escuridão. Parei. O cavalo parou também. Olhei para trás, perscrutando a escuridão. E então eu vi 2 pares de olhos brilhando no escuro, amarelos, refletindo a luz das estrelas. A uns 20 metros de distância, paradas na beira da estrada, as 2 onças nos observavam. Elas tinham nos seguido. Meu coração acelerou de novo. O cavalo sentiu também. Começou a ficar nervoso outra vez, mas as onças não se aproximaram. Ficaram ali, imóveis, só os olhos brilhando, só a silhueta vagamente visível contra o céu estrelado. Entendi então. Elas não tinham ido embora de verdade. Tinham apenas dado espaço, mas continuavam ali, vigiando, garantindo, assegurando que eu ia cumprir o que tinha prometido, que eu ia levar a mulher e o bebê em segurança. Eram guardiãs até o fim. "Tô levando eles", disse em voz alta, "para a escuridão, para as onças, para mim mesmo. Tô levando em segurança, podem confiar." Os olhos brilharam por mais um segundo. Depois sumiram. As onças tinham se virado, ou agachado, ou simplesmente desaparecido do jeito que só elas sabem fazer. Mas eu sabia que ainda estavam por perto. Sabia que continuariam nos seguindo até ter certeza absoluta. Voltei a andar. Passo após passo, metro após metro. A estrada parecia não ter fim. Meus braços começaram a doer de segurar a cesta, de manter a mão nas costas da mulher. As pernas começaram a pesar. A fadiga do dia inteiro de trabalho, somada à tensão, ao medo, à adrenalina, começava a cobrar seu preço. Mas eu não podia parar. Não agora, não quando 2 vidas dependiam de mim. Não quando até a natureza selvagem tinha confiado em mim essa responsabilidade. Continuei. Um passo de cada vez, respirando fundo, ignorando a dor, ignorando o cansaço,
só pensando na fazenda, na casa, na água fresca, nos lençóis limpos, na comida, no remédio que eu tinha no armário, aspirina velha que Maria tinha guardado, talvez ainda servisse para baixar a febre. A estrada fez uma curva, depois outra. Reconheci o lugar. Estávamos perto, muito perto. Só mais 1 quilômetro, talvez menos. Foi quando a mulher gemeu. Era um som baixo, abafado, de dor. O corpo dela se contraiu um pouco na cela. Estava voltando à consciência ou estava piorando? Aguenta, disse. Já está quase. Aguenta mais um pouquinho. Ela gemeu de novo. Depois ficou quieta novamente. O bebê tinha parado de chorar. Olhei para baixo, o coração apertando. Ele estava dormindo, percebi com alívio. A cabecinha pequena inclinada, os olhinhos fechados, a respiração mais regular agora que estava aquecido. Bom. Era bom ele descansar. Ia precisar de toda a força que conseguisse juntar. Andamos mais. A escuridão continuava absoluta. As estrelas continuavam brilhando. E lá atrás, na distância, eu sabia que os olhos amarelos continuavam nos acompanhando. Finalmente, no horizonte, vi uma luz. Pequena, fraca, mas era minha. Era a luz da varanda que eu sempre deixava acesa quando saía. Era casa. Algo se mexeu dentro do meu peito. Um aperto. Uma emoção que eu não sentia há tanto tempo que tinha esquecido o nome. Esperança, talvez, ou propósito, ou simplesmente a sensação de que, depois de 3 anos andando sozinho, de repente eu não estava mais só. Apressei o passo. O cavalo sentiu a proximidade de casa e acelerou também. Os últimos metros passaram rápido. Subimos o pequeno morro onde a casa ficava. Atravessamos o portão que estava sempre aberto. Chegamos no terreiro. A casa me recebeu com sua familiaridade silenciosa. Pequena. Simples. Paredes de adobe, telhado de barro, varanda com 2 cadeiras velhas que eu nunca usava. Mas era minha. Era lar. E hoje, pela primeira vez em muito tempo, ia abrigar mais vida do que só a minha solidão. Parei o cavalo na frente da varanda. Olhei para trás uma última vez. A estrada estava escura, vazia, mas eu senti a presença delas ali, na beira do mato que cercava minha propriedade. As guardiãs silenciosas, as protetoras impossíveis. Obrigado, disse baixinho. Obrigado por confiar em mim. Não houve resposta. Não esperava que houvesse, mas senti de algum jeito inexplicável que elas tinham ouvido e que tinham aceitado. Então virei para casa, para as 2 vidas que agora eram minha responsabilidade, e comecei a última parte daquela jornada impossível, a parte onde eu teria que ser mais do que um fazendeiro solitário, a parte onde eu teria que ser salvador. Entrar em casa carregando uma mulher desacordada e um bebê quase sem vida foi como atravessar uma porta para um mundo diferente. A casa que eu conhecia, silenciosa, vazia, cheirando a solidão e café requentado, de repente ficou pequena, insuficiente, despreparada. Olhei em volta e vi tudo com olhos novos, a poeira acumulada nos móveis, a louça suja na pia desde a manhã, o chão que eu não varria há dias. Como é que eu ia cuidar de 2 pessoas num lugar assim? Mas não tinha tempo para arrependimento ou vergonha. Tinha tempo só para a ação. Deixei a cesta com o bebê na mesa da cozinha com cuidado, como se fosse o objeto mais frágil do mundo. Ele continuava dormindo, o rostinho finalmente relaxado, sem aquela expressão de dor constante. Voltei correndo para fora. O cavalo esperava, ainda nervoso, ainda sentindo o cheiro das onças na própria pele. Tirei a mulher da sela com cuidado. Ela estava completamente inerte agora, o corpo pesado pela inconsciência profunda. O calor da febre irradiava dela como uma brasa viva. Carregar ela para dentro exigiu o resto de força que me sobrava. Subi os 3 degraus da varanda tropeçando, atravessei a sala empurrando a porta com o ombro, entrei no quarto.
Meu quarto, o quarto que eu dividia com Maria, o quarto onde eu dormia sozinho há 3 anos. Coloquei a mulher na cama, a mesma cama onde Maria tinha morrido. O pensamento me atingiu como um soco. Parei ali parado, olhando para a mulher deitada nos mesmos lençóis, no mesmo colchão, embaixo da mesma janela que dava para o pasto. Por um segundo, o passado e o presente se misturaram. Vi Maria ali, pálida, suando, queimando de febre, pedindo água com a voz fraca. E vi essa mulher, uma desconhecida, no mesmo estado, talvez morrendo do mesmo jeito. Não, não de novo. Não ia deixar acontecer de novo. Sacudi a cabeça, espantando as memórias, e voltei a agir. Acendi o lampião de querosene que ficava na mesinha de cabeceira. A luz amarelada encheu o quarto, revelando cada detalhe do estado terrível em que ela estava. Precisava limpá-la. Precisava tirar aquela roupa suja, cuidar dos ferimentos, baixar a febre. Mas primeiro, água. Ela precisava de água urgente. Corri para a cozinha. O bebê continuava dormindo na cesta. Peguei a caneca de alumínio, enchi no filtro de barro. A água saiu fresca, limpa. Voltei para o quarto. Sentei na beira da cama e levantei a cabeça da mulher com cuidado, apoiando na minha mão. Encostei a borda da caneca nos lábios rachados dela. Vamos, falei baixinho. Precisa beber. Só um pouco. Inclinei a caneca devagar. A água tocou os lábios dela. Por um momento, nada. Depois, reflexo. A garganta se moveu. Ela engoliu. Um gole pequeno. Depois outro. Estava inconsciente, mas o corpo sabia que precisava daquela água. Continuei dando, devagar, esperando entre cada gole, deixando ela engolir no próprio ritmo. Quando a caneca esvaziou pela metade, ela tossiu. Virou a cabeça para o lado, cuspindo um pouco da água, engasgando. Esperei ela se acalmar. Depois, tentei de novo. Mais alguns goles. Ela bebeu. Bom, era bom. Quanto mais água entrasse nela, melhor. Coloquei a caneca de lado. Agora vinha a parte difícil. Precisava tirar a roupa dela. Não tinha jeito. Aquele vestido rasgado e sujo tinha que sair. Os ferimentos precisavam ser limpos. E ela precisava de roupa seca, limpa, que não tivesse grudada na pele com sangue e suor. Hesitei. Não era certo. Ela estava inconsciente, vulnerável, incapaz de dar permissão. Mas também não tinha escolha. Se eu não fizesse isso, ela ia morrer. Simples assim. Comecei pelos pés. Eram o pior. Inchados, roxos, destruídos. Peguei a pinça que guardava no armário do banheiro, aquela que eu usava para tirar farpa. Sentei na beira da cama e comecei a tirar os espinhos. Um por um. Tinha dezenas. Alguns saíram fácil. Outros estavam enterrados fundo, e eu tinha que cavar com a ponta da pinça, sentindo ela gemer baixinho, mesmo inconsciente, toda vez que eu mexia num ferimento mais profundo. Levei quase 1 hora só nos pés. Quando terminei, peguei um balde, enchi com água do filtro, molhei um pano limpo e comecei a lavar. A água ficou vermelha na primeira passada. Sangue, terra, pus de ferimentos infeccionados. Troquei a água 3 vezes até conseguir limpar direito. Depois, passei iodo nos cortes. Ela se contraiu quando o iodo queimou, o corpo reagindo à dor mesmo dormindo. As mãos vieram depois. Mesmo processo. Limpar a terra incrustada nas feridas, passar iodo, envolver com gaze que eu tinha guardada desde sei lá quando. Minhas próprias mãos tremiam. Não de nojo ou medo, mas de raiva. Raiva de quem tinha feito isso. De quem tinha deixado ela chegar nesse estado. O vestido precisava sair. Não tinha como lavar ela direito com aquilo ainda grudado no corpo. Respirei fundo, desabotoei os botões que ainda existiam. Rasguei o que estava rasgado demais para salvar. Tirei o vestido devagar, tentando não mexer muito o corpo dela, tentando manter um mínimo de dignidade numa situação que não tinha dignidade nenhuma. Por baixo, ela não usava quase nada. Uma calcinha velha, rasgada, nada mais.
O corpo magro demais, as costelas marcadas na pele, os ossos da bacia salientes. Tinha hematomas por toda parte. Roxo, amarelo, verde, marcas em diferentes estágios de cura. Alguém tinha batido nela. Não uma vez, várias. Repetidamente. O estômago era o que mais chamava a atenção. Ainda inchado, flácido, a pele com aquelas marcas que ficam depois da gravidez. Ela tinha dado à luz recentemente, muito recentemente, talvez dias atrás, talvez uma semana. O corpo ainda estava se recuperando do parto quando tinha sido abandonada. Cobri ela com o lençol enquanto pegava mais água, mais pano limpo. Lavei ela inteira, braços, pernas, barriga, costas, cada parte com cuidado, com respeito. Não era uma coisa sexual, era uma coisa humana. Era cuidado, era o básico que qualquer pessoa merece e que alguém tinha negado para ela. Quando terminei, fui até o guarda-roupa. Abri a gaveta onde ainda guardava as roupas de Maria. Tinha deixado tudo ali, intocado, como se ela fosse voltar um dia e precisar. Peguei uma camisola limpa de algodão, simples. Vesti na mulher. Foi difícil, ela era peso morto, mas consegui. Ajeitei ela na cama, cobri com um lençol e uma manta fina. Molhei um pano com água fria e coloquei na testa dela. A febre continuava alta, perigosamente alta. Fui até o armário da cozinha onde guardava os remédios. Tinha aspirina velha, algumas caixas que Maria tinha comprado e nunca tinha usado. Verifiquei a validade. Vencida há 6 meses. Ia ter que servir. Era o que tinha. Voltei para o quarto. Consegui fazer ela engolir 2 comprimidos com água. Depois sentei na cadeira velha que ficava no canto e fiquei observando. Observando o peito dela subir e descer. Observando a expressão de dor mesmo dormindo. Observando e rezando para que a febre baixasse, para que o corpo dela aguentasse, para que ela não morresse ali, na minha cama, como Maria tinha morrido. O relógio na parede marcava 00:30, quando lembrei do bebê. Meu Deus, o bebê. Pulei da cadeira e corri para a cozinha. A cesta continuava na mesa, exatamente onde eu tinha deixado. O bebê estava acordado agora, os olhinhos abertos, olhando para cima sem focar em nada específico. Não estava chorando. Isso me assustou. Bebê deveria estar chorando. Deveria estar gritando de fome, de frio, de desconforto. Peguei ele no colo. Leve demais. Ainda tão leve. A roupinha que ele usava era um trapo, uma fralda de pano amarrada de qualquer jeito. Troquei por um pano limpo que achei, improvisando uma fralda nova. Ele se mexeu um pouco, mas não reclamou. Os olhinhos apenas me acompanhavam, escuros, profundos, velhos demais para um bebê tão pequeno. Ele precisava comer. Mas comer o quê? Eu não tinha leite, não tinha mamadeira, não tinha nada apropriado para beber. O que eu tinha? Pensei rápido. Tinha leite de vaca, mas leite de vaca puro é forte demais. Pode matar bebê recém-nascido. Tinha que diluir, misturar com água. E tinha que ser água fervida, limpa. Botei água para ferver no fogão a lenha. Enquanto esperava, segurei o bebê contra meu peito, andando pela cozinha, balançando devagar. Comecei a cantar, baixinho. Uma cantiga que minha mãe cantava para mim quando eu era criança, há tanto tempo que eu nem lembrava que ainda sabia a letra. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. O bebê pareceu se acalmar. Ou talvez fosse só o calor do meu corpo, o balanço, a sensação de estar sendo segurado. Talvez fosse só alívio de não estar mais sozinho naquela cesta, no meio da estrada, com onças protegendo, porque nenhum humano tinha se dignado a fazer isso. A água ferveu. Esperei esfriar um pouco. Misturei com leite na proporção que achei que deveria ser. Mais água que leite, bem diluído. Peguei um pano limpo, molhei no leite e levei à boca do bebê. Ele não entendeu no começo. Virou a cabeça. Mas eu insisti. Espremi o pano para que algumas gotas caíssem nos lábios dele. A linguinha apareceu.
Lambeu, sentiu o gosto, e então a boquinha se abriu, procurando. Continuei dando, gota a gota, pano molhado no leite, levado à boca, espremido devagar. Ele sugava o pano, engolia, descansava, sugava de novo. Era lento, muito lento, mas estava funcionando, ele estava comendo. Levei quase 2 horas para conseguir fazer ele tomar uma quantidade decente. Meus braços doíam de segurar ele. Meus dedos estavam cansados de espremer o pano, mas valeu. Quando terminei, a barriguinha dele estava um pouco mais cheia e ele parecia mais satisfeito. Coloquei ele de volta na cesta, agora forrada com panos limpos e macios. Ele bocejou, um bocejo minúsculo, adorável, e fechou os olhinhos. Em segundos, estava dormindo de novo. Olhei pela janela, ainda era noite, noite profunda. Devia ser umas 3 da manhã. Eu estava exausto. Cada músculo do corpo doía. Os olhos ardiam de sono, mas não podia dormir ainda. Tinha que verificar a mulher de novo. Voltei para o quarto. Ela continuava na mesma posição, mas a respiração parecia um pouco melhor. Mais profunda, mais regular. Toquei a testa. Ainda quente, mas não tanto. A febre tinha diminuído um pouco. A aspirina estava fazendo efeito. Sentei na cadeira de novo. Ia ficar ali. Ia vigiar a noite inteira. Não ia deixar nada acontecer com ela, nem com o bebê. Eu tinha prometido. Tinha prometido para as onças. Tinha prometido para mim mesmo. As horas passaram devagar. Eu cochilava e acordava, cochilava e acordava. Cada vez que acordava, verificava ela. Trocava o pano na testa, dava mais água quando ela aceitava. E ficava ali, sentado, observando aquela desconhecida que tinha invadido minha vida e minha casa e minha solidão. Quem era ela? De onde vinha? Qual era a história dela? O que tinha acontecido para ela acabar naquela estrada, abandonada, com um bebê recém-nascido, esperando pela morte? E por que as onças tinham protegido ela? Isso era o que mais me intrigava. Onças não fazem isso. Onças matam. É a natureza delas. Mas aquelas duas tinham feito o oposto. Tinham guardado, tinham protegido, tinham mantido ela e o bebê vivos até eu chegar. Era como se a natureza tivesse visto algo em nós, humanos, não víamos. Tinha visto valor onde outros tinham visto lixo. Tinha visto vida onde outros tinham decretado morte. A primeira luz do dia começou a entrar pela janela por volta das 5 da manhã. Aquela luz cinzenta, suave, que vem antes do sol nascer de verdade. Levantei da cadeira, as juntas reclamando, as costas doendo. Fui até a janela e olhei lá para fora. O pasto estava quieto. As árvores imóveis, tudo normal. Mas olhei para a linha do mato, lá no limite da propriedade, e senti. Elas ainda estavam ali, as guardiãs, vigiando de longe, garantindo. Eles estão bem, disse baixinho para a janela, para o mato, para as onças que eu não via, mas sabia que estavam ali. Tão vivos, vão continuar vivos. Eu prometo. Não houve resposta, não esperava que houvesse. Mas senti uma mudança no ar, um alívio, uma aceitação. E quando o sol finalmente nasceu, pintando o céu de dourado e rosa, eu senti algo mais. Algo que não sentia há muito tempo. Senti que tinha um propósito de novo. Senti que minha vida tinha recuperado um significado que eu pensava ter perdido quando enterrei Maria. Olhei para a mulher dormindo na minha cama. Olhei para a cesta na cozinha onde o bebê descansava e entendi que minha vida tinha mudado completamente naquela noite, que eu não era mais o fazendeiro solitário que vivia apenas repetindo movimentos vazios. Era outra coisa agora. Era protetor, era salvador. Era a pessoa que 2 onças selvagens tinham escolhido para continuar o trabalho que elas tinham começado. E eu não ia decepcionar elas, nem a mulher, nem o bebê, nem a mim mesmo. O segundo dia chegou com um calor seco que prometia ser implacável. O sol subiu rápido, transformando o céu azul em branco, queimando a umidade que ainda restava no ar. Lá fora,
As cigarras começaram seu canto estridente, anunciando mais um dia de seca, mais um dia onde a terra rachada esperava por uma chuva que não vinha. Eu não tinha dormido. Não de verdade. Tinha cochilado ali na cadeira, a cabeça pendendo para o lado, acordando a cada meia hora para verificar se ela ainda respirava, se o bebê ainda estava bem. Meu corpo reclamava. As costas latejavam. O pescoço estava duro, mas não importava. Tinha passado noites piores. Tinha passado noites cuidando de Maria, vendo ela definhar, impotente. Pelo menos dessa vez eu podia fazer algo. Dessa vez eu tinha chegado a tempo. A mulher continuava dormindo. Mas era um sono diferente agora. Não era mais aquela inconsciência profunda, perigosa, que parecia um passo antes da morte. Era um sono de recuperação. O corpo dela tinha aceitado a água, os remédios, a limpeza. A febre tinha baixado durante a madrugada. Não tinha sumido completamente, mas tinha baixado o suficiente para que eu respirasse um pouco mais aliviado. Levantei da cadeira, sentindo cada articulação reclamar. Estalei o pescoço, as costas. Precisava de café. Forte, bem forte. Fui para a cozinha. O bebê ainda dormia na cesta, enroladinho nos panos limpos. A luz da manhã entrava pela janela, iluminando aquele rostinho pequeno, sereno. Ele parecia estar melhor também. A palidez azulada tinha diminuído. As bochechas estavam um pouco mais rosadas. O leite diluído tinha ajudado. Não era o ideal, mas tinha ajudado. Acendi o fogão a lenha. As brasas da noite anterior ainda estavam vivas. Só precisei soprar e adicionar gravetos. Coloquei a chaleira de ferro em cima. Enquanto a água esquentava, preparei o coador de pano. Coloquei o pó de café, daquele forte, amargo que eu comprava no armazém da vila. O cheiro começou a tomar conta da cozinha. Cheiro de normalidade, cheiro de rotina. Mas nada era mais normal. Nada ia ser rotina de novo. O café ficou pronto. Tomei a primeira caneca em pé mesmo, ali na frente do fogão, sentindo o líquido quente e amargo descer pela garganta, queimando, despertando. Fechei os olhos. Por um momento, só existia aquilo. O café, o calor, o cansaço sendo empurrado para escaninho. Um som, baixinho, vindo do quarto. Deixei a caneca na mesa e corri. Entrei no quarto e vi. Ela tinha se mexido. A cabeça tinha virado para o lado. Os olhos estavam se abrindo, devagar, com dificuldade. As pálpebras pesadas, relutantes, mas abrindo. Me aproximei da cama. Fiquei ali parado, sem saber o que fazer, o que dizer. Como você fala com alguém que você salvou? Como você explica tudo o que aconteceu? Os olhos dela focaram, castanhos, escuros, confusos, olharam para o teto, para as paredes, para a janela e então para mim. Vi o medo chegando, vi nos olhos dela. O corpo ficou tenso embaixo do lençol. Ela tentou se afastar, empurrando com os cotovelos, gemendo de dor com o movimento. Calma, disse rápido, levantando as mãos, mostrando que não era ameaça. Calma, você está segura, eu não vou te machucar. Ela parou de se mexer, mas continuou tensa. Os olhos arregalados, avaliando, calculando, procurando saída, procurando perigo. Você estava na estrada. Continuei mantendo a voz baixa, calma. Abandonada, com febre. Eu te trouxe para cá, para minha casa. Cuidei de você a noite toda. Você está segura agora. Eu prometo, ela tentou falar. Os lábios se mexeram. Mas só saiu um som rouco, quebrado, a garganta ainda seca demais, machucada demais. Espera, disse. Fui até a mesinha, peguei a caneca d'água, voltei. Sentei na beira da cama, devagar, telegrafando cada movimento. Bebe um pouco, vai ajudar. Levantei a cabeça dela com cuidado e encostei a caneca nos lábios. Ela hesitou, olhou para a água, para mim, para a água de novo. A sede venceu a desconfiança. Bebeu, gole após gole. Desesperada, afoita.
Tive que puxar a caneca antes que ela se engasgasse. Devagar, avisei. Seu estômago não está pronto para muito. Devagar. Dei mais alguns goles. Depois tirei a caneca. Ela se deixou cair de volta no travesseiro, os olhos fechados, a respiração rápida. O simples esforço de beber tinha exaurido ela. O bebê! A voz saiu, rouca, desesperada. Onde tá? Na cozinha? Respondi rápido. Tá bem, tá dormindo. Dei leite para ele durante a noite, diluído. Não é o ideal, mas foi o que eu tinha. Ele comeu bem, tá descansando agora. Os olhos dela se encheram d'água. Lágrimas escorreram pelos cantos, molhando o travesseiro. Não era de dor, era de alívio, de não acreditar, de finalmente poder desmoronar porque alguém tinha assumido o peso. Ele tá vivo, ela sussurrou. Meu menino tá vivo. Tá, confirmei. E você também. Vocês dois estão vivos. Vão continuar vivos, ela soluçou. Um choro silencioso, contido, como se tivesse medo de fazer barulho demais, como se tivesse medo de alguém ouvir e vir tirar isso dela também. Fiquei ali sentado, sem saber o que fazer. Não sou bom com choro, nunca fui. Quando Maria chorava, eu ficava paralisado, sem jeito, oferecendo coisas inúteis, mas dessa vez era diferente. Dessa vez eu entendia. Aquele choro não precisava de palavra, precisava só de espaço, de permissão para existir. Esperei. Ela chorou por longos minutos. Depois o choro foi diminuindo, secando. Ela abriu os olhos de novo, me olhou, de verdade dessa vez, vendo não um estranho, não uma ameaça, mas a pessoa que tinha salvado ela e o filho quando o mundo inteiro tinha decidido que eles não valiam nada. Obrigada. Ela sussurrou, a voz ainda fraca, mas firme, carregada de emoção. Obrigada por não ter passado reto, por não ter deixado a gente lá. Senti um aperto na garganta. Balancei a cabeça. Não tem que agradecer, disse. É o certo. É o mínimo, qualquer um teria feito. Ela deu um sorriso triste, amargo. Não, disse. Não qualquer um. A maioria não faz. A maioria passa reto, ou finge que não viu, ou vê e ainda assim não faz nada. Não soube o que responder, porque ela tinha razão. Eu sabia que tinha. Como você me achou? Ela perguntou depois de um momento. Como você sabia que eu estava lá? Hesitei. Como eu explicava? Como eu contava sobre as onças? Ela ia acreditar? Ou ia achar que eu estava louco? Ou que ela estava delirando de febre ainda? Eu estava voltando da lida. Comecei devagar. Pela estrada velha. Meu cavalo, ele parou. Travou. Sentiu algo. E aí eu fui ver e... Te achei. E o... Ela engoliu seco. Tinha bicho lá. Bicho grande. Meu coração pulou. Ela lembrava. Pelo menos, parte. Lembra de alguma coisa? Perguntei. Ela fechou os olhos. A testa franzida. Tentando puxar as memórias através da névoa da febre e da exaustão. Eu lembro de olhos, disse devagar. Olhos brilhando, amarelos. E calor. Muito calor. Não só da febre. Era algo quente perto de mim. Algo grande. Eu lembro de ter achado que ia morrer. Que algum bicho ia me comer. Mas não. Ele aqueceu. Me aqueceu. Respirei fundo. Contei. Contei sobre as duas onças. A pintada e a preta. Contei como elas estavam protegendo ela e o bebê. Como tinham mantido eles vivos. Como tinham aberto espaço para eu me aproximar. Como tinham me olhado e passado a responsabilidade. Como tinham nos seguido até a fazenda. Ela ficou quieta, processando, os olhos arregalados, incrédulos. Por um momento achei que ia dizer que eu estava inventando, que ia rir, ou acusar de maluco. Mas não, ela apenas olhou para mim, olhou fundo e disse: elas sabiam que você ia passar, sabiam que você era diferente, era alguém que ia ajudar. Eu não sei se... Eram guardiãs, ela me interrompeu.
a voz mais firme agora. Minha avó contava histórias sobre a mata, sobre os espíritos, sobre como às vezes, quando o mundo humano falha completamente, a natureza intervém, protege quem merece proteção. Aquelas onças, elas não eram só bichos, eram algo mais. Não discuti, porque parte de mim acreditava nisso também. Tinha visto algo nos olhos daquelas onças, algo antigo, algo que ia além do instinto animal. Qual seu nome? Perguntei, mudando de assunto antes que ficasse pesado demais. Joana, ela respondeu. Joana Maria dos Santos. Eu sou Vicente, me apresentei. Vicente Ferreira. Essa é minha fazenda. Pequena, simples, mas é minha. E sua família? Ela perguntou, olhando em volta. Sua esposa? Morreu, respondi. Simples, direto. Não adiantava enfeitar. Há 3 anos. Febre. Levou ela em menos de uma semana. Desde então sou só eu. Sinto muito, ela disse. E parecia sincera. Eu também, respondi. Mas às vezes acho que era para ser assim. Para eu estar sozinho quando vocês precisassem. Para eu poder dar toda a atenção, todo o cuidado. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno. Seu nome, disse. O bebê. Como ele se chama? O sorriso morreu. A expressão dela ficou dura, amarga. Não tem nome ainda, disse baixinho. Não tive tempo de dar. Ele nasceu e já queriam se livrar dele. Se livrar de nós dois. O quem? Perguntei. Mesmo sabendo que talvez não devia, que talvez era cedo demais. Quem fez isso com você? Ela ficou quieta por tanto tempo que achei que não ia responder. Depois suspirou. Um suspiro longo, carregado de dor. Minha própria família, disse. Meu pai, meus irmãos, o pai da criança. Ele fugiu quando soube. Desapareceu. E minha família, eles disseram que eu tinha trazido vergonha, que eu era desonrada, que o bebê era maldito, filho do pecado. Disseram que não podiam me manter, que eu tinha que sumir, que eu e o bebê, a gente tinha que desaparecer. A raiva voltou, quente, violenta, mas mantive a voz calma. E então me pegaram de madrugada, 3 dias depois do parto, ainda sangrando, ainda fraca. Me jogaram na carroceria de uma caminhonete velha. Rodaram muito, até uma estrada que eu não conhecia, no meio do nada, e me jogaram lá. Jogaram o bebê também, na cesta, como se fosse lixo. Falaram para eu não tentar voltar, que se eu voltasse, iam me matar o bebê na minha frente. Disseram que era melhor eu morrer na estrada, que pelo menos assim Deus ia ter piedade da minha alma. Minha mão se fechou em punho, as unhas cravaram na palma. E você andou, disse. Não era pergunta. Andei, ela confirmou. Não sei quanto, quilômetros, muitos quilômetros, sem água, sem comida, com o bebê chorando, com os pés sangrando, com a febre subindo. Andei até não conseguir mais. Até cair, achei que a gente ia morrer ali. Rezei, pedi perdão, pedi para Deus cuidar do meu menino quando eu morresse. E então elas apareceram. As onças, ela repetiu. Achei que era o fim, que iam nos comer, mas não. Elas se aproximaram devagar, cheiraram. A pintada deitou do meu lado, senti o calor dela, e a preta ficou perto do bebê, guardando. Depois eu apaguei. Acordei agora, aqui. Ficamos em silêncio, o peso da história pairando no ar, o horror do que tinha sido feito e o milagre do que tinha acontecido depois. Você não precisa voltar para lá, disse finalmente. Nunca. Não, se você não quiser. Eu não tenho para onde ir, ela disse. Não tenho ninguém, nada. Só meu menino. Você tem aqui, falei. As palavras saíram antes que eu pensasse direito. Mas quando saíram, soube que eram verdade. Enquanto precisar, pode ficar. Você e o bebê. Eu não vou mandar vocês embora. Os olhos dela se encheram de lágrimas de novo. Por quê?
Ela perguntou. Por que faria isso? Você nem me conhece. Pensei na resposta. Pensei em Maria. Pensei na solidão. Pensei nas onças que tinham confiado em mim. Porque é o certo, respondi. E por quê? Porque acho que era para ser assim. Acho que você e o bebê vieram para minha vida por algum motivo. Não sei qual ainda, mas vieram. E eu não vou desperdiçar isso. Ela chorou de novo. Mas dessa vez não era desespero, era gratidão, era alívio. Era a sensação de finalmente, depois de tanto horror, ter encontrado bondade. E eu, sentado ali naquele quarto que tinha sido só meu por 3 anos, senti algo que não sentia há muito tempo. Senti que tinha uma família de novo, pequena, estranha, construída não por sangue, mas por circunstância e escolha, mas família mesmo assim. Os dias que seguiram foram estranhos. Estranhos de um jeito bom, de um jeito que assustava pela novidade. A casa, que tinha sido silenciosa por 3 anos, de repente tinha sons de novo. Choro de bebê de madrugada, passos arrastados de alguém acordando, conversa baixa, vida. Joana se recuperava devagar, muito devagar. O corpo dela tinha sido castigado demais para se curar rápido. Nos primeiros dias, ela mal conseguia ficar de pé. Tentava levantar da cama e as pernas falhavam, tremiam, não aguentavam o peso. Eu tinha que segurar ela, ajudar ela a sentar, a dar alguns passos até a cadeira. Os pés eram o pior. Inchados, roxos, infeccionados em vários lugares, apesar de eu ter limpado. Tive que fazer emplastro de folha de goiabeira, daqueles que minha mãe fazia quando eu era criança. Macetava as folhas, misturava com água quente até virar uma pasta. Aplicava nos ferimentos, enrolava com pano limpo. Tinha que fazer isso 3 vezes por dia. Joana mordia o lábio de dor, mas nunca reclamava. Só agradecia. Sempre agradecia. A febre ia e voltava. Subia de noite, me obrigando a acordar de hora em hora para molhar o pano na testa dela, para dar água, para dar mais aspirina quando a temperatura ficava perigosa. De dia, melhorava um pouco, mas ela continuava fraca, suava frio, tremia sem motivo, o corpo lutando contra alguma infecção que eu não sabia identificar. No 3º dia, achei que ia perdê-la. A febre subiu tanto que ela começou a delirar. Falava coisas sem sentido, gritava, chorava, chamava por nomes que eu não conhecia. O corpo inteiro sacudia. Eu não sabia o que fazer. Tinha medo de deixá-la sozinha para ir buscar ajuda na vila. E se ela morresse enquanto eu estava fora? E o bebê? Passei a noite inteira acordado, molhando ela com pano frio, forçando água goela abaixo, rezando para qualquer força que estivesse ouvindo. Deus, os santos, os espíritos da mata, as próprias onças. Rezei como não rezava desde que Maria tinha morrido. E na madrugada a febre quebrou. De repente, completamente. O corpo dela relaxou. A respiração ficou calma. O suor mudou. Não era mais aquele suor frio, pegajoso da febre. Era suor de temperatura voltando ao normal. Quando o sol nasceu, ela estava dormindo de verdade, pacífica, viva. Sentei na cadeira e chorei. Chorei de exaustão, de alívio, de gratidão. Chorei porque tinha salvado ela. Porque dessa vez eu tinha conseguido. Não como com Maria. Dessa vez eu tinha sido suficiente. O bebê era outra história. Ele era mais resiliente do que parecia possível para algo tão pequeno. Comia, ou melhor, aceitava o leite diluído que eu dava com o pano, de 3 em 3 horas. Chorava quando tinha fome ou quando estava molhado, mas era um choro fraco ainda, como se não tivesse certeza de que valia a pena fazer barulho. Eu não sabia cuidar de bebê. Nunca tinha aprendido. Maria e eu nunca tínhamos conseguido ter filhos. E quando ela morreu, a possibilidade morreu junto. Mas agora eu tinha que aprender. Rápido. Improvisando. Fralda era fácil. Cortei panos velhos em quadrados. Lavava quando ficavam sujos, secava no varal. Mas alimentar era difícil.
O método do pano molhado era lento, exaustivo. O bebê ficava frustrado, chorava, cuspia. Precisava de algo melhor. No quarto dia, montei no cavalo e fui até a vila. Era manhã cedo. Deixei Joana dormindo, o bebê na cesta ao lado da cama dela, instruções claras para ela me chamar se precisasse, mesmo sabendo que eu estaria longe demais para ouvir. Mas não tinha escolha. Precisava de suprimentos. A vila acordava devagar quando cheguei, meia dúzia de pessoas nas ruas, cachorros magros dormindo na sombra. O armazém do seu Genésio estava aberto. Entrei. Vicente! Ele me cumprimentou surpreso. Raro te ver por aqui tão cedo. Tudo bem? Preciso de umas coisas, respondi. Mamadeira, se tiver. Leite em pó próprio para bebê. Remédio para febre. Gaze. Iodo. Fralda se tiver. E comida. Farinha, arroz, feijão, carne seca. Mais do que o normal. Ele me olhou curioso, as sobrancelhas levantadas. Visita? Perguntou. A pergunta casual, mas o interesse óbvio. É, respondi seco. Pode me arrumar essas coisas? Posso, ele disse. Mas não se mexeu. Continuou me olhando. Mamadeira e leite para bebê é coisa específica, Vicente. Não é visita comum. Pode arranjar ou não. Cortei, mas seco, deixando claro que não ia discutir. Ele captou o recado. Assentiu. Foi buscar as coisas. Enquanto ele juntava tudo, outras pessoas entraram no armazém. Dona Sebastiana, a fofoqueira oficial da vila, seu João da venda. Todos me olhavam de canto de olho, curiosos, especulando. Paguei, peguei os embrulhos, saí rápido. Já na porta, ouvi Dona Sebastiana comentando baixinho com seu João. Será que ele arranjou mulher, depois de tanto tempo sozinho? Não respondi. Não devia satisfação. Montei no cavalo e voltei para a fazenda, sabendo que até o fim do dia a vila inteira estaria especulando, inventando histórias, fazendo fofoca sobre o fazendeiro solitário que de repente tinha comprado mamadeira. Quando cheguei em casa, Joana estava sentada na cama, o bebê no colo, tentando dar o peito para ele, mas não funcionava. Ela ainda não tinha leite. O corpo dela estava fraco demais, desnutrido demais. Ela chorava baixinho, frustrada, impotente. Trouxe isso, disse mostrando a mamadeira. Vamos tentar assim. Preparei o leite seguindo as instruções da lata. Água fervida, medida certa de pó, misturar bem. Testei a temperatura no pulso como a instrução dizia. Coloquei na mamadeira. Peguei o bebê no colo. Encostei o bico de borracha na boca dele. Ele estranhou no começo. Virou a cabeça, mas apertei de leve, deixando algumas gotas saírem. Ele sentiu o gosto. A linguinha apareceu. E então, ele pegou. Começou a sugar, devagar. Depois mais forte. Os olhinhos se arregalaram, como se não acreditasse que finalmente estava recebendo comida de verdade, na quantidade certa, da forma certa. Joana soltou um soluço, de alívio, de gratidão. Veio até onde eu estava e ficou olhando o filho comer, as lágrimas escorrendo livres pelo rosto. Ele tá comendo, ela sussurrou. Tá comendo direito. Tá, confirmei. E vai continuar. Comprei leite suficiente para semanas. Ele não vai passar fome nunca mais. Ela me olhou. Aquele olhar que já estava ficando familiar. Gratidão misturada com algo mais. Admiração, talvez. Ou simplesmente o reconhecimento de que eu era alguém em quem ela podia confiar. Alguém que não ia abandoná-la. Os dias foram passando. Viraram semanas. A rotina se estabeleceu. Eu acordava antes do sol, como sempre. Mas agora não saía direto para o pasto. Primeiro fazia café, forte, do jeito que eu gostava, mas agora fazia também mais fraco, mais doce, do jeito que Joana conseguia tomar. Deixava uma caneca para ela na mesa antes de sair. Cuidava do gado, consertava a cerca, fazia a lida de sempre, mas voltava mais cedo agora. Voltava para preparar almoço. Comida simples. Arroz, feijão, carne seca, farinha,
mas comida de verdade que Joana comia devagar, ainda sem apetite forte, mas forçando porque sabia que precisava recuperar as forças. À tarde, enquanto ela dormia, eu cuidava do bebê. Dava mamadeira, trocava a fralda, segurava ele contra o peito enquanto andava pela casa, cantando baixinho aquelas cantigas que minha mãe cantava. O bebê começou a me reconhecer. Parava de chorar quando me via. Os olhinhos seguiam meus movimentos. E um dia, ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas um sorriso. Meu coração quase explodiu. Joana melhorava a cada dia. Os pés começaram a cicatrizar. As forças voltavam aos poucos. No fim da segunda semana, ela conseguiu andar até a cozinha sozinha. Devagar, apoiando na parede, mas sozinha. Sentou na cadeira e tomou café comigo. Foi a primeira vez que alguém sentava naquela cadeira desde Maria. Precisa de nome, ela disse de repente, olhando para onde o bebê dormia na cesta. Verdade, concordei. Já pensou em algum? Ela ficou quieta, pensando, os dedos tamborilando na mesa. Miguel, disse finalmente. Quer dizer, aquele que é como Deus. E Deus salvou a gente. Através das onças. Através de você. Acho que Miguel é certo. Miguel, repeti, testando o nome. Miguel é bom, é forte. Miguel Vicente, ela adicionou, olhando para mim. Se você deixar, quero que ele tenha seu nome. Porque você é o pai que ele devia ter tido. O pai que a gente escolhe. Não o que fugiu. Senti algo apertar no peito. Não era desconforto. Era outra coisa. Era a sensação de ser reconhecido, de ser visto, de importar. Seria uma honra, disse. A voz saiu mais rouca que pretendia. Ela sorriu. Aquele sorriso que estava ficando mais comum agora, mais fácil, mais real. E assim, o bebê sem nome virou Miguel Vicente. E de algum jeito impossível de explicar, virou meu também. As semanas continuaram. Um mês passou. Joana já andava normalmente. Os pés tinham cicatrizado, deixando cicatrizes que ela ia carregar para sempre, mas não doíam mais. Ela começou a ajudar na casa. Insistiu, mesmo eu dizendo que ela não precisava. Preciso sim, ela respondeu. Não posso só receber. Preciso fazer minha parte. Então ela cozinhava, e cozinhava bem, melhor que eu, muito melhor. A comida ficou saborosa de novo, tempero certo, textura certa. Ela lavava roupa, limpava a casa, cuidava do Miguel durante o dia enquanto eu trabalhava. A casa começou a cheirar diferente, a sabão, a comida boa, a vida. À noite, depois da janta, a gente sentava na varanda. Eu fumava meu cigarro de palha. Ela segurava o Miguel e a gente conversava sobre tudo, sobre nada. Ela contava da infância dela, do interior do Piauí, da pobreza, da família rígida, religiosa demais. Eu contava sobre Maria, sobre como a gente tinha se conhecido, sobre os anos bons antes da febre. Pela primeira vez em 3 anos, eu falava sobre Maria sem que doesse demais. E toda noite, antes de dormir, eu olhava para a linha do mato, procurando, esperando. E às vezes, bem às vezes, eu via 2 pares de olhos amarelos brilhando na escuridão. Distantes, discretos, mas ali, ainda vigiando, ainda guardando. As guardiãs não tinham ido embora completamente, tinham apenas dado espaço, mas continuavam por perto, garantindo que o trabalho que começaram estava sendo bem feito. E estava. Pela primeira vez em anos, eu estava bem, Joana estava bem, Miguel estava bem. A fazenda não era mais um lugar de solidão, era um lugar de família, estranha, improvisada, nascida do desespero e do milagre. Mas família, mesmo assim. E todas as noites, antes de apagar o lampião, eu sussurrava uma oração silenciosa de gratidão para as onças, para o destino, para qualquer força que tinha colocado aqueles 3 na mesma estrada naquela tarde impossível.
Obrigado por me dar um propósito de novo. Obrigado por me dar uma razão para viver. Obrigado por me mostrar que mesmo quando achamos que tudo acabou, às vezes a vida ainda tem um capítulo novo para oferecer. E esse capítulo estava sendo o melhor de todos. 2 meses tinham passado quando eles apareceram. Era meio da tarde de um domingo. O sol queimava forte, deixando o ar ondulado, distorcendo as formas na distância. Eu estava no curral, consertando uma porteira que tinha quebrado de manhã. Joana estava na cozinha, preparando o almoço. Feijão com costelinha, arroz, farofa. O cheiro vinha até o curral, fazendo meu estômago roncar. Miguel dormia na rede que eu tinha armado na varanda, balançando devagar com o vento morno. Ouvi o motor antes de ver a caminhonete. Um ronco velho, irregular, de veículo que já tinha visto dias melhores. Larguei o martelo e olhei em direção à estrada. Uma nuvem de poeira vermelha vinha subindo, marcando o caminho do veículo. Visitante. Estranho. Ninguém vinha aqui. Nunca. A fazenda era longe demais, isolada demais. Só quando era algo importante ou algo errado. Senti o estômago apertar. Alguma coisa não estava certa. A caminhonete velha, azul desbotada, entrou no terreiro devagar. 3 homens dentro, 2 na frente, 1 na caçamba. Todos com cara fechada, todos com aquela postura de quem vem procurar confusão. Reconheci o tipo. Homem do interior, calejado, duro. Mas tinha algo mais. Algo na forma como olhavam ao redor, como avaliavam, como calculavam. Eram perigosos. Caminhei até a frente da casa. Devagar, mantendo as mãos visíveis, relaxadas. Mas meu corpo estava tenso, alerta, e minha mente já estava calculando onde estava o rifle. Dentro de casa, no armário da sala. Longe demais, a caminhonete parou. O motor morreu. A poeira continuou subindo por mais alguns segundos antes de começar a assentar. O silêncio ficou pesado. Só o som das cigarras. E o vento quente passando pelas árvores. O motorista desceu primeiro. Homem de uns 50 anos, alto, magro, queimado de sol. Tinha aquela pele grossa de quem trabalha no campo, mas as mãos estavam limpas demais, macias demais. Não era trabalhador. Era dono. Tinha olhos pequenos, frios, calculistas, olhos de cobra. O passageiro desceu depois. Mais novo, uns 30, largo, forte, com barriga de bebedor, cara de poucos amigos. Tinha uma cicatriz atravessando a sobrancelha esquerda. Suas mãos eram grandes, com nós dos dedos marcados, inchados. Mãos de quem batia. Muito. O terceiro desceu da caçamba, ainda mais novo, 20 e poucos talvez. Magro, nervoso, os olhos não paravam quietos. Esse era o perigoso, o imprevisível, o que podia fazer algo estúpido porque não pensava antes. Os 3 me avaliaram. Eu avaliei de volta. Ninguém falou por longos segundos. Estava claro que aquilo não era visita social. Era outra coisa. Vicente Ferreira? O mais velho perguntou. A voz era grave, arrastada, sotaque forte do Piauí. Sou eu, respondi. Posso ajudar? Ele deu um sorriso, mas não chegou nos olhos. Os olhos continuaram frios. Pode sim, disse. Tô procurando uma pessoa, uma moça, com um bebê. Me disseram que ela pode estar por aqui. Meu coração começou a bater mais rápido. Mas mantive o rosto neutro, impassível. Não sei do que está falando, disse. O sorriso dele aumentou, mais falso ainda. Não? Olhou ao redor, para os lados da casa, para o varal onde tinha roupa de mulher secando, para o terreiro onde tinha marcas de pés pequenos na poeira. Curioso, porque me parece que tem mulher morando aqui, e a gente conversou na vila. Seu Genésio é muito falador, sabia? Contou que você comprou mamadeira, leite para beber, disse que você estava diferente, apressado, nervoso. Maldito fofoqueiro, maldita vila pequena onde todo mundo sabe de tudo. E se tem, respondi, sem confirmar nem negar. Isso é problema seu? O mais largo deu um passo à frente.
ameaçador. É problema nosso, sim, ele rosnou. Porque essa vagabunda é minha irmã, e o bastardo que ela pariu é nossa vergonha, e a gente veio buscar. Senti a raiva subir, quente, violenta, mas mantive a voz calma. Buscar para quê? Perguntei. Para jogar na estrada de novo? Para deixar morrer? O mais velho ergueu a mão, mandando o irmão calar a boca. Continuou me olhando. Vejo que ela contou a versão dela da história, disse. Deixa eu te contar a verdade. Essa moça desonrou nossa família. Se deitou com um vagabundo, engravidou, trouxe vergonha pra gente. A gente deu uma chance pra ela. Disse pra ela sumir. Começar de novo em outro lugar, longe, onde ninguém conhecesse, mas ela tinha que ir sozinha. O bebê não era para existir. Vocês queriam que ela matasse a própria criança, disse. Não era pergunta. Queremos agora, o mais velho respondeu frio. A criança não pode existir. É prova da vergonha dela, da nossa vergonha. E ela tem que voltar, tem dívida para pagar, tem penitência para fazer. E se eu disser que ela não vai? Respondi. Que ela fica aqui, que vocês não vão encostar um dedo nela ou no bebê. Os três riram. Uma risada feia, cruel. Você vai dizer isso? O mais velho perguntou. Você sozinho? Contra nós três? Seu velho? Você não sabe em quem está mexendo. E vocês não sabem em quem vocês estão mexendo. Respondi, a voz saindo mais baixa, mais perigosa. Essa moça e esse bebê estão sob minha proteção agora. São minha família e ninguém... Olhei cada um deles nos olhos. Ninguém encosta a mão neles. Entenderam? O jovem nervoso riu. Uma risada aguda, descontrolada. Família! Você pegou as sobras do outro velho. Tá criando filho que não é seu. Que tipo de homem faz isso? O tipo que tem honra, respondi. O tipo que não abandona quem precisa. Foi quando ouvi a porta da casa abrindo. Virei a cabeça. Joana tinha saído. Estava parada na varanda, pálida, tremendo, mas firme. Miguel no colo, apertado contra o peito. Vocês, ela disse. A voz tremia, mas tinha raiva nela. Muito raiva. Vocês não têm vergonha? Joana, o mais velho disse. E pela primeira vez ouvi algo diferente na voz dele. Não era afeto, era posse, era controle. Vem cá, agora, traz o bastardo, vamos resolver isso. Não, ela respondeu. Não vou, nunca mais. Vocês me jogaram fora, me deixaram morrer, eu e meu filho. Nós morremos naquela estrada. A Joana que vocês conheciam morreu. A que está aqui é outra pessoa. E essa pessoa não tem família, não tem pai, não tem irmãos. Tem só o Vicente e o Miguel. Só eles. O irmão mais largo começou a andar em direção à varanda. Passos firmes, ameaçadores. Você não manda aqui, vadia. Ele cuspiu. Você vai voltar. E o moleque... Não deixei ele terminar. Dei 3 passos rápidos e me coloquei entre ele e a varanda. Olhei nos olhos dele. Vi surpresa ali. Não esperava reação. Disse que não vai encostar nela. Falei. Não vou repetir. Ele me empurrou. Forte. Cambaleei para trás, mas não caí. Ele deu risada. Que você vai fazer, velho? Me bater? Você já passou da idade. Não respondi. Não precisava. Avancei. Não sou lutador. Nunca fui. Mas sou fazendeiro. Passo a vida carregando peso, lidando com gado bravo, trabalhando sol a sol. Tenho força. E naquele momento tinha mais que isso. Tinha raiva, justa, pura. O primeiro soco pegou ele no estômago. Ele dobrou. O segundo pegou no queixo quando a cabeça veio para baixo. Ouvi o estalo. Ele caiu na poeira, cuspindo sangue. O jovem nervoso veio correndo. Puxou uma faca grande, suja, enferrujada, os olhos arregalados, descontrolados, ia me esfaquear. Eu sabia, podia ver. Foi quando o tiro soou. Não foi perto, foi longe, lá na beira do mato, mas foi alto, claro, inconfundível. Um aviso. Todo mundo parou. Olhamos para o mato, e lá estavam elas.
As duas onças, a pintada e a preta, paradas na beira da mata, visíveis, completamente visíveis pela primeira vez desde aquela noite, à luz do dia, majestosas, enormes, aterrorizantes. E elas não estavam só olhando, estavam andando, vindo em nossa direção, devagar, calculadas, os músculos ondulando sob a pele, os olhos amarelos fixos nos três homens. O jovem deixou a faca cair. O barulho do metal batendo na terra soou alto no silêncio absoluto que tinha caído. O irmão Largo se levantou cambaleante, os olhos arregalados de terror. O mais velho recuou, tropeçando, quase caindo. Que porra é essa? Ele sussurrou. São as guardiãs. Respondi, calmo, firme. As que salvaram Joana e Miguel quando vocês deixaram eles morrer. E elas não gostaram de ver vocês aqui. As onças continuaram andando. Chegaram a uns 20 metros. Depois pararam. A pintada rugiu. Foi um som que eu senti nas vísceras. Um som primitivo, antigo, que acordou todos os medos ancestrais que o ser humano carrega. O som de predador, de morte. Vocês têm 10 segundos para entrar nessa caminhonete, disse, e sumir. Se voltarem, elas vão saber. E da próxima vez, elas não vão só avisar. Não precisei repetir. Os três correram, literalmente correram para a caminhonete, tropeçaram, empurraram um ao outro, entraram como podiam. O motor engasgou. Uma vez, duas. Na terceira pegou. O motorista pisou fundo. A caminhonete saiu em disparada, a traseira derrapando, levantando uma nuvem enorme de poeira. As onças observaram até eles sumirem completamente na estrada. Depois se viraram e me olharam. Por um longo momento, apenas me olharam. E eu olhei de volta. Obrigado, disse. Mais uma vez. A pintada inclinou a cabeça. Só um pouco. Quase imperceptível. Mas eu vi. Depois as duas viraram e caminharam de volta para o mato. Devagar, sem pressa. Desapareceram entre as árvores como sombras que se dissolvem. Virei para casa. Joana tinha desabado no chão da varanda, chorando, tremendo, segurando Miguel tão forte que ele tinha começado a reclamar. Subi os degraus e me ajoelhei ao lado dela. Acabou, disse. Eles não voltam. Nunca mais. Como você sabe? Ela soluçou. Porque eles viram, respondi. Viram que vocês não estão sozinhos, que tem mais protegendo vocês do que só eu. Tem algo maior, mais antigo, e eles têm medo disso. Muito medo. Ela me abraçou. Com um braço, o outro ainda segurando Miguel. Me abraçou forte, apertado, como se fosse me perder se soltasse. E eu abracei de volta. Os três ali, no chão da varanda, sob o sol quente do meio-dia. Uma família estranha, uma família impossível. Mas uma família real e protegida por mim e por duas guardiãs que recusavam ir embora até ter certeza absoluta de que aqueles que salvaram estavam seguros, para sempre. 3 meses depois daquele dia, a vida tinha encontrado seu ritmo. A ameaça não voltou. Os homens da caminhonete azul nunca mais apareceram. Às vezes eu acordava de madrugada, suando frio, imaginando eles voltando com mais gente, com armas, com raiva. Mas os dias passavam tranquilos. A estrada continuava vazia. Só o vento, a poeira e o silêncio do cerrado. Joana floresceu. Não tem outra palavra. Ela ganhou peso, as bochechas ficaram cheias de novo, a pele recuperou o viço. Os olhos, que antes eram fundos e apagados, agora brilhavam. Ela sorria fácil. Ria das coisas pequenas, do Miguel fazendo careta, do galo cantando fora de hora, de mim tropeçando na soleira da porta com sono. Miguel crescia rápido, já tinha 4 meses. Gordinho, rosado, esperto. Reconhecia minha voz e virava a cabecinha quando eu chegava. Esticava os bracinhos querendo colo. E quando eu pegava ele agarrava meu dedo com força, aquela força surpreendente de bebê. E ficava olhando para o meu rosto como se estivesse memorizando cada detalhe.
A casa tinha mudado completamente. Joana tinha lavado as cortinas que eu nem lembrava que existiam. Tinha esfregado o chão até tirar anos de sujeira acumulada. Tinha colocado flores no vaso da mesa, flores do mato, simples, mas que alegravam o ambiente. Tinha transformado aquele lugar, que era só um abrigo, em um lar de verdade. E eu tinha mudado também. Não era mais o homem que andava pela fazenda como um fantasma, repetindo movimentos vazios só para passar o tempo até a morte chegar. Agora, eu acordava com propósito. Trabalhava sabendo que tinha gente esperando em casa. Voltava ansioso, querendo ver o sorriso de Miguel, querendo ouvir Joana contar sobre o dia dela. Comecei a consertar coisas que tinha deixado quebrar. A cerca dos fundos que estava caída há 2 anos. A janela do quarto que não fechava direito. O telhado que pingava quando chovia. Pequenas coisas que antes não importavam porque para que consertar se era só eu? Mas agora importava, porque não era mais só eu. Uma tarde, enquanto Joana costurava uma roupinha para Miguel na varanda e eu pintava a parede da cozinha, ela falou: "Vicente." Respondi, concentrado em não deixar a tinta escorrer. "Você já pensou em..." Ela hesitou. "Em como vai ser? Daqui para frente?" Parei. Coloquei o pincel de lado. Me virei para ela. "Como assim?" "A gente..." Ela disse. "Eu e o Miguel não podemos ficar aqui para sempre, de favor. Não é justo com você. Você já fez tanto." "Para." Cortei. "Não é de favor. Vocês não estão aqui de favor. Mas..." "Joana..." Sentei na cadeira ao lado dela. "Você e o Miguel são minha família agora, não porque são obrigados, não porque eu estou fazendo caridade, mas porque eu escolhi. E porque vocês também escolheram. Isso aqui," apontei para casa, para o terreiro, para a terra ao redor, "é casa de vocês, enquanto quiserem." Os olhos dela se encheram de lágrimas. "Eu não sei como agradecer." "Não precisa," respondi. "Vocês já agradecem todo dia, só de estar aqui. De fazer essa casa viva de novo, de me dar uma razão." Ela limpou as lágrimas. Sorriu. "Então vou ficar," disse. "A gente vai ficar, se você deixar. Vou trabalhar. Vou ajudar de verdade. Posso plantar horta, criar galinhas, fazer queijo. Sei fazer essas coisas. Aprendi com minha avó antes de tudo." "Seria bom," concordei. "A fazenda precisa disso. Precisa de vida, de movimento." E assim ficou decidido. Não com papel, não com contrato, só com palavra, com escolha, com confiança. Os meses seguintes foram os melhores que tive em anos. Joana plantou a horta. Alface, tomate, couve, pimentão. Comprei galinhas na vila. Ela cuidou delas com carinho, conversando com cada uma, dando nome. Logo tínhamos ovo fresco todo dia. Miguel começou a sentar sozinho, depois a engatinhar. A casa tinha que estar sempre atenta, porque ele ia para todo lado, curioso, querendo tocar tudo. Eu fiz um cercadinho de madeira para ele brincar com segurança enquanto a gente trabalhava. E as onças continuavam por perto. Não víamos elas sempre. Às vezes passavam semanas sem sinal. Mas de vez em quando, geralmente de noite, eu via os olhos amarelos brilhando na beira do mato, vigiando, garantindo. E toda vez que via, eu acenava, agradecia e sentia uma paz que não conseguia explicar. Foi numa tarde de dezembro, quando as primeiras chuvas finalmente chegaram, que tudo mudou de novo. Eu estava no pasto quando vi Joana vindo correndo. Assustei. Ela nunca corria. Achei que era emergência, que algo tinha acontecido com Miguel. "O que foi?" Gritei, largando a enxada. Ela chegou perto, ofegante, mas sorrindo enorme. "Ele falou," disse. "Vicente, o Miguel falou." "Falou o quê?" "Papai," ela respondeu, os olhos brilhando. "Ele te chamou de papai. Tava olhando para a estrada, esperando você voltar e falou: 'Papai.'" Senti algo apertar no peito, forte, quase doloroso. "Tem certeza?" "Absoluta," ela disse. Vem ouvir."
Corremos de volta para casa. Miguel estava no cercadinho, brincando com uns blocos de madeira que eu tinha feito. Quando me viu, o rostinho iluminou. Esticou os bracinhos. Pai, ele disse. Arrastado, incerto. Mas claro, peguei ele no colo, apertei contra o peito e chorei. Chorei sem vergonha, sem segurar. Chorei de alegria, de gratidão, de amor. Porque aquele bebê que eu tinha encontrado na estrada, quase morto, abandonado, tinha me chamado de pai, tinha me escolhido. E eu tinha sido escolhido de volta. Naquela noite, depois que Joana colocou Miguel para dormir, sentamos na varanda como sempre. O ar estava fresco depois da chuva, cheiro de terra molhada, o canto dos sapos lá no açude, estrelas cobrindo o céu. Vicente, Joana disse baixinho. Posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você sente falta da sua esposa? Pensei antes de responder. Era uma pergunta justa. Merecia resposta honesta. Sinto, disse. Sempre vou sentir. Maria foi parte de mim por muito tempo, mas não é uma falta que dói mais. É uma falta que aquece, que lembra, que ensina. E acho que ela ficaria feliz de ver a gente aqui, de ver que eu segui em frente, que encontrei vida de novo. Acha que as onças... Ela hesitou. Acha que eram ela, de algum jeito, mandando ajuda? Olhei para o mato, para os olhos amarelos que brilhavam ali, discretos, sempre presentes. Não sei, respondi. Talvez, ou talvez eram só onças. Onças que viram algo que valia ser protegido, algo que o mundo queria descartar, mas que a natureza sabia que era precioso. Não importa. O que importa é que deu certo. A gente está aqui, vivos, juntos. Ela colocou a cabeça no meu ombro, devagar, hesitante, esperando permissão. Não me afastei, deixei. E ficamos ali, em silêncio, ouvindo a noite. Semanas depois fui até a vila, no cartório. Registrei Miguel, como Miguel Vicente Ferreira, filho meu, legalmente, oficialmente. Joana chorou quando mostrei o papel. Disse que agora ele tinha futuro, tinha nome, tinha pai e tinha mãe também. Porque mesmo não tendo dado à luz ele, mesmo não compartilhando sangue, ela era mãe dele de todas as formas que importavam. A vida seguiu, simples, boa. Trabalhávamos, cuidávamos de Miguel, consertávamos a fazenda. Às vezes vinha alguém da vila, ficavam curiosos sobre a família nova do Vicente. Eu não explicava muito, não devia satisfação. Apenas sorria e apresentava Joana e Miguel. E aos poucos a história verdadeira começou a se espalhar. Não por mim, mas pelas onças. Os vaqueiros juravam ter visto elas perto da minha fazenda, sempre em dupla, a pintada e a preta, protegendo. Alguém fez a conexão. Lembrou da história que Joana tinha contado na igreja num domingo que ela quis ir. A história de ter sido salva por onças. Viramos lenda. A família protegida pelos guardiões da mata. Alguns achavam loucura, outros milagre. Eu não ligava. Sabia a verdade, e a verdade era mais poderosa que qualquer opinião. Anos depois, quando Miguel já tinha 5 anos e corria pelo pasto atrás das galinhas, quando Joana e eu estávamos sentados na varanda vendo o pôr do sol, ela perguntou: "Você se arrepende de ter parado naquela estrada?" Olhei para ela, para o Miguel brincando, para a casa que tinha virado lar, para a vida que tinha ganhado significado. "Nunca", respondi. "Foi o melhor dia da minha vida. O dia que eu morri para a solidão e renasci para a família." Ela sorriu, segurou minha mão. E lá longe, na beira do mato, 2 pares de olhos amarelos brilharam uma última vez. Depois, desapareceram. As guardiãs tinham cumprido seu papel. Tinham protegido. Tinham garantido. E agora, finalmente, podiam descansar. Porque aqueles que salvaram estavam mais do que seguros. Estavam felizes. E às vezes, quando o vento soprava certo, eu jurava ouvir o rugido distante. Não de ameaça, de aprovação, de despedida, de paz.